A notícia de hoje é um pouco antiga e já me cobravam um comentário sobre ela há algum tempo, como sempre cobram um comentário relacionado a qualquer coisa que aconteceu no Canadá. Não tive a oportunidade ainda, estamos aqui gravando o vídeo agora. No finalzinho do mês passado, faleceu em Toronto um rapaz chamado Gabriel Magalhães, de apenas 16 anos e, como você deve ter deduzido pelo nome, ele era brasileiro. Sua família tinha migrado para o Canadá relativamente recente, assim como a minha, buscando uma vida melhor, com mais segurança e tal. Muito ironicamente, tragicamente, é isso que aconteceu com o rapaz. Ele estava no metrô de Toronto quando foi abordado por um morador de rua e ele foi sem motivo nenhum, sem qualquer provocação, esfaqueado. Chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. Eu repito, de uma trágica ironia o fato de que a família veio ao Canadá buscando, em parte, eu presumo, fugir exatamente disso, porque geralmente esse é o tipo de coisa que um imigrante brasileiro vai buscar em outro país. Uma vida um pouco mais segura, melhores oportunidades econômicas, mas primariamente, né, na minha pesquisa informal entre colegas que também vivem fora do país, o principal motivo é fugir da violência. E aí é muito trágico que isso aconteça com o rapaz. E essa situação realça algo que vem acontecendo no Canadá já tem algum tempinho, e eu não sei se é muito divulgado aí fora, porque até mesmo aqui parece que a tolerância tá esquisito. Deixa eu explicar do que eu tô me referindo. Quando eu estava no Brasil recentemente, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu saía o tempo inteiro, estava sempre com o iPad na mão, com o celular e tal, na praia. E frequentemente as pessoas me perguntavam, mas você não tem medo de ficar andando por aí com essas coisas? E a minha resposta era basicamente sempre a mesma, nem tanto, porque, em primeiro lugar, eu sou bem atento ao meu ambiente onde eu estou, apesar de morar tanto tempo fora, eu pensei que eu tinha perdido esse radar de ficar de olho e tal, né? Mas não foi o caso, eu fico bem atento quando eu estou no Brasil, mas, mais importante do que isso, os locais onde eu transito são tipicamente muito bem policiados. Na Beira-Mar, que é onde eu já estava morando lá no Brasil, quem mora em Fortaleza sabe do que eu estou falando, tem polícia em todo canto. Tem guaritas da polícia na orla marítima, lá na Beira-Mar, tem policial fazendo ronda o tempo inteiro. Então, em Fortaleza, nessa área especificamente onde eu estava, eu me sentia bastante à vontade para estar lá com as minhas coisas e tal. Teve uma ocasião, isso aconteceu quando eu estava gravando um stories, passou uma moto do meu lado e a moto deu uma freada próximo de mim e eu tive aquele sobressalto, né? Achando que estava sendo abordado pela essa mítica criatura do folclore urbano brasileiro, os dois caras na moto. Não era o caso, mas ficou lá o registro do susto que eu tomei. Felizmente, apenas um susto. O que eu quero dizer com isso? Enquanto no Brasil existia uma certa técnica, digamos, para se proteger de algumas coisas, aqui fora a violência é meio aleatória. Aqui em Calgary mesmo, aconteceu nessa semana um caso de um cara que ficou louco, pegou uma faca e saiu esfaqueando pessoas aleatoriamente. Foi preso, felizmente, né, e provavelmente vai ser considerado criminalmente insano também, como é o caso geralmente com essas coisas. Se você bota Random Attack Calgary no Google, essa busca não é específico bastante. Tiveram vários casos. Recentemente teve um caso de uma moça que estava de manhã indo para o trabalho com um café na mão e foi abordada por um maluco, esfaqueada e faleceu ali mesmo na calçada, sem ter feito absolutamente nada de errado. Um tempo antes disso, a mesma coisa aconteceu com um rapaz que mora numa região que eu tô sempre lá com os meus amigos do pessoal do patinete, que me acompanha, como eu falei nas redes sociais, já viu os rolês que eu dou. O cara tava saindo de casa e aí tinha um morador de rua ali e ele aparentemente teve algum tipo de discussão entre os dois e o cara foi esfaqueado e faleceu ali no saguão de casa. Acho que uma semana ou 2 semanas atrás, foram 4 pessoas que foram presas porque estavam fazendo esse tipo de coisa. Estavam simplesmente atacando as pessoas aleatoriamente com facas e tal. Algum tempo antes disso, um vídeo que viralizou nas páginas de memes aqui de Calgary era de um morador de rua com um martelo quebrando todos os painéis de vidro de uma ponte famosa, que é um dos cartões postais aqui de Calgary, chama Peace Bridge. O cara destruiu tudo e eles até agora não repuseram, porque a ponte foi projetada para ter esses painéis de vidro e agora a prefeitura não quer mais substituir aquilo com painel de vidro porque aparentemente eles consideram aquilo convidativo para atos similares de vandalismo e até agora, muitos meses depois, está só umas cercas de metal. Muito feio o negócio. Durante a pandemia, especialistas em saúde mental alertaram que é muito provável que a pandemia, essa questão do isolamento e principalmente a perda de financiamento de alguns serviços que atendem essas comunidades vulneráveis, com problemas mentais, essas coisas do tipo, eles já alertavam que é bem provável que a gente veja um surto maior desse tipo de incidente envolvendo pessoas desabrigadas, moradores de rua, pessoas em posições marginalizadas, que também frequentemente têm problemas mentais, e existe um risco muito grande de que esse, digamos, colapso social causado pela pandemia
e tudo mais envolvido, cause um aumento dessas situações, dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, de problemas mentais e tudo mais, que vivem à margem da sociedade, que já são envolvidos com vidas de pequenos delitos, coisas do tipo, que isso escale para esses atos de agressão. E, infelizmente, como é frequentemente o caso desses sociólogos e pessoas que estudam essas coisas, eles infelizmente estavam certos. E a gente tem visto aqui, inegavelmente, um aumento nessas violências aleatórias, entendeu? Diferente do que acontece no Brasil, que é geralmente uma violência usada como uma espécie de mecanismo para facilitar roubos e coisas do tipo, aqui é completamente aleatório. A pessoa vai lá e simplesmente ataca e mata alguém. Mesmo em casos em que não houve morte, o que a gente vê sendo debatido o tempo inteiro aqui na cidade é como o ambiente está menos seguro. O pessoal que depende de transporte público, por exemplo, reporta constantemente de brigas de moradores de rua, de pessoas drogadas e tal, no trem, e pessoas sendo atacadas e tudo mais. É bem perceptível que a cidade está passando por um momento que não é comum. A cada nova notícia que é veiculada nos jornais, nessas páginas de memes, de notícias locais, você vê nos comentários a revolta das pessoas, o que causa uma revolta contra a atual prefeitura da cidade, que alguns consideram que não está levando o problema a sério. Olha um negócio para ilustrar aqui de forma bem tangível. Isso aqui é um spray contra animais selvagens, particularmente contra cachorros ou coiotes ou coisas do tipo. Para quem não sabe, eu moro na região das Montanhas Rochosas, aqui no Canadá, tem muitas florestas ao redor da cidade e tal, e não é raro que esses animais meio que invadam os espaços... Aliás, invadam os espaços urbanos é uma forma bem errada, bem antropocêntrica de avaliar o que está acontecendo, porque nós é que invadimos os espaços deles e eles estão tentando simplesmente viver. E aí vê um ser humano, que nós nos removemos da cadeia alimentar, mas ninguém passou memorando para esses animais, que frequentemente transitam aqui nos nossos espaços e acabam às vezes atacando os seres humanos. Em casos raros, leva até a morte. Eu nunca precisei andar com isso aqui em lugar nenhum. Né? Era uma coisa que eu sabia que existia, já aconteceu de estar saindo de manhã de casa e meu carro está cercado, eu pensei que eram cachorros e eu chego um pouco mais perto e são coiotes, são animais selvagens e eu tive que recuar devagarinho, porque se você correr, são predadores, eles notam esse tipo de movimento, então é recomendável que você recue devagarinho, não corra nem nada, no máximo faça barulho, tente jogar coisas contra os animais. Infelizmente, isso agora se tornou uma opção de defesa pessoal. E o motivo pelo qual eu comprei algo assim, e não um taser ou um spray de pimenta apropriado para uso contra humanos, é porque isso é ilegal no Canadá. O Canadá tem uma política muito restritiva no que tange à autodefesa, e a única coisa que o cidadão pode portar para se proteger de uma coisa, né, numa situação como que está acontecendo, é isso aqui. Porque se você for pego com isso aqui, você pode justificar. Eu moro numa região, eu ando bastante de patinete, eu faço a trilha pela floresta e tudo mais, então é necessário ter algo assim. Tem uma versão bem maior, que é um spray contra urso especificamente, e essa é uma versão mais portátil, que é usada para cachorros. Aqui diz aqui no negócio, Dog and Coyote Attack Deterrent, né, para se proteger contra cachorros e coiotes. É a única coisa que a gente tem para se proteger. E eu nunca tive a preocupação de ter algo assim comigo, mas agora, com tudo que tem acontecido, é algo que a gente precisa se preocupar. Em uma ocasião eu estava indo no correio pegar uma coisa com o meu patinete elétrico, que é geralmente em dias que estão bastante, né, propícios para andar, né, ou seja, uma temperatura, digamos, acima de 10 graus. Já está de boa para estar andando de patinete. E eu vi um morador de rua, geralmente eles estão andando com um carrinho de compra que eles pegaram de algum supermercado, onde eles colocam seus pertences, agasalhos, comida, essas coisas. E eu estava andando no patinete e eu vi um morador de rua vindo na minha direção e eu vi que ele começou a gritar na minha direção. Eu não sabia se ele estava gritando comigo ou com alguém talvez atrás de mim, não dava para saber. Eu estava com fone de ouvido e com capacete, então eu só vi que o cara tá gritando. Mas aí aquele radar de, opa, pode dar merda isso aqui, já ligou e eu já fiquei mais esperto para me preparar para uma saída mais evasiva. No que eu me aproximo do morador de rua, ele vai e empurra o carrinho contra o meu patinete. E aí, né, como eu já estava praticamente esperando alguma coisa, eu só pulo da calçada para a rua, né, e aí continuo seguindo reto, tentei olhar para trás para ver, né, e ele estava lá gritando e sacudindo os braços na minha direção. Meu ponto é o seguinte, né, a pandemia e a deteriorização socioeconômica que eu tô vendo aqui no Canadá é perceptível. Você vê muito mais mendigo na rua, muito mais gente pedindo dinheiro. Tá claramente piorando. A situação está claramente piorando. Os preços estão subindo, os aluguéis estão subindo. A situação socioeconômica do Canadá não é mais o que era 10 anos atrás. Isso se reflete naturalmente na segurança pública. Então, é triste uma situação como essa. E é algo que eu acho que muitos imigrantes não falam muito. Porque você vai ver, geralmente, duas categorias de imigrante. Pode anotar o que eu estou falando e pode dar uma olhada no círculo de mídia que você consome, de outros imigrantes, e você vai provavelmente ver o que eu estou percebendo. Os imigrantes recém-chegados, que criam conteúdo mostrando como é a vida fora e... tipicamente, esse grupo tende a ser um pouco mais deslumbrado, porque tudo é novo para eles. Então é bastante compreensível e eu mesmo
fiz parte dessa categoria quando eu era recém-chegado aqui. E do outro lado do espectro, você tem os imigrantes que já estão aqui há muito tempo, que já são cidadãos canadenses, que entendem bastante do país e que já estão de saco cheio, que não têm os óculos rosados, que ficam vendo tudo como se fosse uma mil maravilha e que anseiam pelo retorno de volta ao seu lar. É o meu caso. Eu não aguento mais morar aqui. Eu só estou aqui por uma questão realmente burocrática. O aluguel do meu apartamento ainda não acabou e ficar morando no Brasil, pagando aluguel lá e pagando aluguel aqui não faz sentido. Então é mais lógico para mim voltar ao Canadá, terminar esse contrato de aluguel e aí vender tudo e voltar para o Brasil. E eu sei, antes que você ressalte isso, que eu estou numa posição bastante única e privilegiada. Como famosinho de internet, eu tenho muito mais oportunidades econômicas no Brasil do que aqui no Canadá. Para você ter uma noção, eu fui convidado para ir para a pré-estreia do filme do Mario no Brasil e infelizmente não pude ir porque, adivinhe, estou condenado a estar aqui nesse momento. Tem aluno entrando já, tenho que interromper esse vídeo aqui. Meu ponto é o seguinte, o Canadá definitivamente não é o mesmo lugar que era anos atrás. E eu nem entrei no assunto de que essa escalada da violência e tal potencializa aquele papo reacionário, rasteiro, de senso comum, de que bandido bom é bandido morto, tem só que prender pronto, tem que meter tiro e tal, que a gente viu muito bem que tipo de gente esse papo acaba empoderando politicamente. É preocupante. A extrema-direita canadense, ela não tem o mesmo impacto, o mesmo espaço, eu diria, que a gente vê talvez nos Estados Unidos ou no Brasil. Mas é uma questão de tempo até que isso mude. Porque situações socioeconômicas deteriorando, inevitavelmente levam essas pessoas ao poder. E é preocupante, entendeu? Então, é isso. Pra você ter noção, né? Eu fiz um stories ontem falando sobre esse aumento de casos de violência aleatória, assim, contra pessoas que estão só, tipo, indo pro trabalho, coisa do tipo. E aí, para comentar sobre isso no Instagram, eu queria pegar um print das notícias e eu botei lá, Calgary Random Attacks. E simplesmente não é uma busca específica o bastante. Porque rolou essa semana, rolou na semana passada, rolou no mês antes disso, rolou... Tipo, é constante. É constante. Então, assim, quando eu falei que eu me sinto mais seguro em Fortaleza, eu sei que pode parecer um absurdo, né? Mas é como eu falei, cara, teve um dia que eu tava com os amigos lá no centro, como eu sempre faço, de patinete e tal, e começou a escurecer e a gente, assim, se entreolhou e falou, vamos lá pro outro lado, tem uma área ali perto do centro que é melhor movimentada, mais, né, muito melhor iluminada. Todo mundo saiu para ir para lá, com medo. Entendeu? Tem áreas em que eu estou andando de patinete, e eu comentei isso também no Instagram. A comunidade desabrigada, eles tendem a ficar ou perto do Remand Center, que é uma instituição ligada à polícia, onde quando a pessoa é presa por motivos de, tipo, saúde mental ou está embriagado, ele é levado para lá. Por causa disso, toda a comunidade desabrigada tende a congregar por lá, porque ou acabaram de ser presos e aí estão saindo e ficam por ali mesmo, ou tem vários amigos que ficam naquela área para esperar o amigo sair e tal, virou tipo meio que um acampamento lá. E aí os relatos de violência começaram a... E aí a prefeitura mandou a polícia e, né, tirou todo mundo de lá. Só que essa solução é temporária. Quando eles só botam a polícia para resolver isso, é uma situação bem imediata. É necessário, às vezes, não vou descontar o trabalho que a polícia faz, mas é um band-aid. É um band-aid. Essas pessoas só vão sair dali e ir para outro lugar. E nesse jogo de cadeiras de pessoas desabrigadas, que às vezes têm problemas mentais e às vezes se tornam violentas, né, quem acaba pagando o pato é o morador aqui, né? Eu entendo que essas pessoas, apesar de serem seres humanos adultos e são responsáveis pelo que fazem, tem toda uma situação que está meio que propiciando que aquilo aconteça, como foi bem previsto por sociólogos e pessoas que analisam essas questões. Eu, andando no patinete, eu uso um aplicativo no meu celular que faz um mapeamento com o GPS, e depois você vê uma animaçãozinha mostrando onde você rodou e tal. E é muito curioso porque, se você prestar atenção, tem vários momentos quando eu compartilho esses vídeos que você vê eu indo para um lugar, aí de repente eu dou a minha volta e volto. Esses momentos quase sempre é porque eu cheguei num ponto em que era completamente ali dominado de moradores de rua, e aí com medo, né? Eu sei que de certa forma é um preconceito, eu sei. Não é todo morador de rua que é agressivo, que é violento, que tem problemas mentais. É óbvio. Só que é aquele preconceito, se eu posso chamar assim, que infelizmente é necessário para que eu volte para casa vivo. Então eu não odeio esses caras, eu entendo perfeitamente que muitas das pessoas simplesmente não tinham outro jeito, mano. Se o cara não tem grana e tem problemas mentais, não tem um emprego, foi botado fora de casa, inevitavelmente é isso que vai acontecer com ele. Então eu não tenho um ódio pessoal direto, eu não direciono isso para essas pessoas. E eu sei que parece clichê da esquerda, mas eu sei que muitas das pessoas, elas foram vítimas das circunstâncias que elas estão. Só que ainda assim, eu tenho que preservar a minha integridade física. Então, quando eu vejo essa galera congregando em algum lugar, já tendo sido hostilizado por pessoas nessa situação, para mim é simplesmente mais seguro dar meia volta
e sair. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloque aí como sempre nos comentários. Esse é um vídeo que é necessário porque vocês estão cobrando, mas acho que dá pra perceber que a energia é bem diferente. Porque eu não sei muito o que falar em relação a isso, além de que, né, é lamentável estar vendo isso acontecendo. É lamentável ver que isso empodera certos discursos políticos que eu acho que são extremamente prejudiciais a curto e longo prazo. As soluções que fazem mais sentido, que é dar apoio a essas pessoas, investir mais em habitação para essas pessoas, e tratamento para drogas, e acompanhamento psicológico e tal, é imediatamente desconsiderado, porque para muitos isso é ter pena de bandido, e não é ter pena de bandido, não tem nada a ver com ter pena de nada, isso é uma leitura extremamente emocional da coisa. É simplesmente perceber que isso é um problema no macro, é um problema situacional, é um problema estrutural. E a menos que a gente se organize para dar algum tipo de apoio a essas pessoas, isso vai continuar acontecendo. A solução imediata, reacionária, de só jogar a polícia para espancar essas pessoas, isso não resolve as coisas a longo prazo. Eu sei que é importante ter mais policiamento, é isso que vai fazer as pessoas se sentirem mais seguras, e é isso que a prefeitura, tendo sido criticada por meses, decidiu fazer um pronunciamento recente que vai aumentar a presença policial no centro, nas estações de trem, que é onde estão acontecendo essas questões de violência e tal. Virou comum aqui, você tá no trem e você vê um morador de rua lá com uma trouxinha de droga, o cara cortando lá crack, né, metanfetamina, essas coisas. Tá endêmico aqui, mano, é horrível de ver. Quem mora em cidades como Vancouver, por exemplo, onde tem uma grande população de pessoas desabrigadas e tal, sabe que eu tô falando não é... Tem uma Cracolândia lá em Vancouver, cara. Você pensa que o Canadá é um país perfeito que não tem esses problemas? Não é bem assim, não. Enfim, o que você acha como isso? Como sempre, coloque nos comentários o seu... Eu já sei o que vão falar. O Izzy tá achando que o Canadá... Vamos botar os números de como tem muito mais assassinatos no Brasil, né, do que no Canadá. Eu tô ligado que parece absurdo que alguém queira ir embora do Canadá, e em parte porque não se sente mais seguro aqui da forma como se sente no Brasil. Alguns vão achar que é uma visão bastante ingênua minha. Não é o único motivo, naturalmente, pelo qual eu quero voltar para o Brasil, mas era impossível não perceber que, quando eu estava lá, no meu bairro, em Fortaleza, eu me sinto muito mais seguro de estar andando de noite. Os meus stories andando de noite com os amigos, com o celular na mão, deixam isso bastante evidente, que não é da boca para fora. Eu realmente estava lá bem tranquilo. Bem mais do que aqui, em que eu ando com isso aqui.